Ô, Roberto. Boa noite. Ô, Roberto, eu queria esclarecer uma dúvida para você. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu só pedir para as pessoas aqui, o professor, eu já pus para gravar, tá? Ah, tá bem. Então, pessoal, só coloquem a autorização lá. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Acho que alguém chamou, quem foi? Foi a Ana Paula, que queria tirar uma dúvida, é isso? Está fechado o seu microfone, Ana Paula. Seria o principal, né, professor? Os cursistas da pós, nós podemos postar as atividades até o dia 24, ou tem alguma outra data limite que eu me perdi? 24. 24? Disciplina 8 e 9, né? Porque as outras já estão fechadas, tá bom? Não, as outras eu já concluí. Isso. Tá bom, então, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como estão? Tudo bem? Alessandra, tudo bom? Boa noite a todos e todas. Rosana, agora, gente. Boa noite. Chegando mais ou menos. Boa noite, boa noite. Oi, Kate. E aí, Marco, tudo bom, filho? Eu vi que a menina estava aí, viu? Tá manhosa, não queria tomar banho. Ei. Aí eu demorei um pouquinho mais hoje para terminar de dar banho nela. Ah, então tá bom. Ô, Gil, fala, Gil, como é que tá, filho? Tudo bem, professor? Maravilha. Senhor, tudo bem? Beleza. Tô bem. É só uma questão de qualificar o bem. Estou bem enrolado, bem atrasado, bem cansado, mas eu estou bem. É só uma questão de dizer qual é o bem, mas tá tudo certo. Então está tudo bem. Tá tudo bem. Tá bem demais. Eu estou bem como o senhor, professor. É, assim mesmo, Sabrina, é verdade. Shelly, boa noite. Olá, boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite a todo mundo. Kate, tudo bom? Boa noite. Carla, boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Luciano, fala, meu filho. Estava entrando aqui, desligou tudo. Eita. Mas voltemos à programação normal. Vamos nessa. Mais 2 minutinhos. Oi, Flávio, tudo bem? Porque quem que está falando comigo? Andréia? Tudo bem, Andréia? É uma que está com a janela fechada. Cadê ele? Não, deu problema aqui na minha câmera. Ontem também no HTPC, não consegui ligar, hoje também não consigo ligar. Preciso levar a algum lugar para ver o porquê que ela não está querendo ligar. Minha filha, a informática é assim, é na hora que ela quer, não é na hora que a gente quer. Ai, tá bom, então. Boa noite a todos. Boa noite. Mais um pouquinho, gente, já vai começar. Roberto, tem algum aviso? Acho que não, né? Ah, professor, não, né? Mas é bom sempre lembrar, né? Do dia 24, como a Ana Paula falou, né? Estamos chegando nas últimas disciplinas, nas últimas semanas do curso, né, professor? Exato. Mais 20 dias, 19 dias, para ser mais preciso, e o curso. Aí o pessoal vai ficar com saudade, né? Ah, eu espero que sim, Boa noite, professor. Oi, Bianca, como vai? Tudo bem? Quanto tempo? Então, que prazer revê-lo. Prazer é todo meu. Eu queria saber o seguinte, já que está encerrando qual é a turma? Quinta? Quarta. Quarta turma dessa pós tão fantástica, quando é que lançaremos a próxima? Dezembro começa o cursinho. Não, outro, para que a gente continue fazendo. Eu também estou com saudade. Que bom te ver. Gostei da ideia, Bi. Eu agora faço parte do time das coordenadoras também. Ah, que bom, parabéns.
Seria o curso do curso do curso. Não, é assim, André. O negócio, o povo não larga do meu pé mais depois, pelo amor de Deus. Mas eu adoro. Sabe o que eu estou para falar para o senhor? Nas férias de julho a gente faz toda a limpeza de guarda-roupa e tudo, né? Eu achei um livro autografado pelo senhor, em meu nome, que o senhor autografou em 2012. Olha Falei, olha, só. eu só conheci o professor Flávio em 2012 e não me dei conta. Tá vendo? E eu até acho que sei qual é o livro, chamado Políticas Públicas em Educação. É o próprio professor. É o próprio. Aham. Foi uma experiência bem bacana de um curso que a gente fez, no fim virou um livro, aí em Hortolândia. Gente, eu vi a Nícia aí por aí, ela sumiu. Boa noite, Nícia. Oi, professor, sumi não, tô aqui, boa noite. Bom, nossa, já passou do meu horário aqui, eu estou batendo papo. Gente, vamos lá. Viu, Flávio? Oi, pois não. E Bianca é coordenadora junto comigo lá na MSK. Sandra que está falando. Oi, Sandra, que bom, né? Olha, Sim. Você está muito bem acompanhada, viu? Muito, extremamente bem acompanhada. A Anice também trabalha lá conosco. Viu, mas você também quer todo mundo que trabalha assim super bem junto com você? Como é que é esse negócio? É bom a gente se cercar de pessoas competentes, né? Diz o ditado, é do lado dos bons que a gente fica melhor, né, Sandra? Exato. Não é, Aninha? Tem tudo para ser uma escola outra, de fato, e de direito, hein, Sandra? Aí, devagar a gente está caminhando por essas vias. O Samuel hoje está com outro nome, Escola PMHO 003, PMH. Cada dia ele tem um nome diferente, esse rapaz. Vamos lá. Bom, gente, está entrando aí o pessoal, o Roberto está novamente me ajudando com a recepção do pessoal na sala. Boa noite a todos. Hoje é 5 de novembro de 2024, estamos na última disciplina, na segunda live, segunda semana. O curso está no fim. Mais 2 lives e a gente encerra o curso dia 24 deste mês. É a última data para fazer postagens e é preciso fazer e fechar todas elas, gente, para não ficar sem o certificado depois. Eu insisto, porque a gente reduziu ao máximo as atividades no curso para que todos possam fazer e para que todos possam fazer bem feito, inclusive. Então, eu peço a vocês, não descuidem de atividades da disciplina 8 e 9, que nós não vai haver nenhuma chance de período de recuperação dessas atividades, porque não tem mais tempo. A gente está com o tempo contadinho para fechar o relatório do curso e enviar. Então, dia 24, às 11h55, fecham as postagens de fórum e de atividades nesse curso. Hoje nós vamos fazer aqui a segunda live da disciplina de coordenação pedagógica. Vou dividir a minha tela aqui para ficar mais fácil de enxergar. Muito bem. Tratar a coordenação pedagógica, da forma como eu abordei na semana passada, é tratar uma função extremamente importante, extremamente valiosa. Eu tenho experiências muito próprias, até particulares, de que como um coordenador pedagógico faz uma diferença imensa quando ele está na escola, quando ele tem uma formação sólida, faz diferença para os pais, para os professores, para a gestão. Eu não gosto de chamar de peça fundamental, porque ninguém é peça, mas, enfim, fica aí a metáfora. Eu acho que é uma função que precisa ser muito valorizada. Acho que vários dos coordenadores têm feito um esforço muito grande, no sentido de, muitas vezes, até carregar a escola junto com a direção nas costas, né, atendendo professores, alunos, pais, demandas da secretaria, enfim, é um trabalhão.
Eu enfatizei algumas coisas semana passada. Nós separamos textos para essa disciplina. Uma parte desses textos estão no livro da professora Sandra Riscal, que era a professora que dá essa disciplina nesse curso, mas ela, como está doente, eu assumi e mantive os textos dela, incluí mais alguma coisa. Está tudo lá disponível para vocês. Na live de hoje, nós vamos pensar alguns temas que eu vou destacando para vocês aí, e aí você vai fazendo uma pequena lista para a gente poder, ao final dessa live, fazer uma rápida retomada dela. Nós vamos tratar hoje, aqui, em primeira mão, a questão da cultura e da diversidade cultural. Por que é importante tratar cultura e por que é importante entender a cultura do ponto de vista da diversidade? Porque nós temos um papel a cumprir como educadores, como escola. Pensar do ponto de vista da cultura é pensar em duas vertentes. A primeira é como que a cultura abraça a escola, como que a cultura envolve a escola, como que a cultura define rumos, pensamentos, como que a cultura define, inclusive, as possibilidades de relação com o saber dentro da escola. Então, pensar do ponto de vista da cultura, existem vários antropólogos que tratam nessa linha, nessa perspectiva. Eu gosto de citar um sujeito que eu vou pôr o nome dele aqui no chat, um antropólogo chamado Clifford Geertz, que vai trazer e atualizar para nós essas questões da importância do atravessamento cultural na escola. Se preocupar com esse atravessamento, ou como é que a cultura atinge o chão da escola, na sala de aula, no pátio, quando as crianças estão no intervalo, na reunião dos professores, na sala da direção, no portão da escola. A cultura é um termo muito amplo para a gente tentar uma definição única. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a subjetividade é a relação do sujeito com o mundo, essa relação do sujeito com o mundo é mediada pela cultura. Então, a cultura ela cumpre um papel definidor nas nossas vidas. Uma pessoa que nasce num país em que a cultura valoriza os idosos, num país ou numa nação, como uma nação indígena, por exemplo, em que o idoso é muito valorizado, o percurso da vida é marcado pela relação com os idosos e a vida do idoso é marcada por um profundo respeito. Isso é uma questão cultural. Não tem nada que a gente faça, que a gente pense, que a gente deixe de fazer, que a gente escolha, que não tenha alguma base cultural. Então, pensar a escola do ponto de vista da cultura é pensar, na primeira vertente, como é que a cultura invade a escola, como é que ela define a escola. E ela define cada escola de uma forma diferente da outra. Para definir cada escola diferente uma da outra, essa concepção de cultura que eu estou trazendo aqui, ela se refere exatamente no caminho oposto àquela crítica que uns pensadores alemães, chamado Adorno e Horkheimer, falavam da constituição da criação do pensamento único. Eles faziam a crítica contra o pensamento único. O que é o pensamento único? É o pensamento comum.
é a opinião pública, é aquilo que as mídias, desde a época em que só tinha cinema e jornal, que não tinha nem a TV, há todo um aparato social para se produzir o mesmo, para se produzir um processo de homogeneização cultural. É isso que eles chamavam de pensamento único. Todo mundo pensando igual, ou muito perto disso. Você poderia dizer assim, mas se nós somos todos diferentes, nós pensamos diferente. Lamento te informar. Acontece que nós temos que nos esforçar para pensar por nós mesmos. Nós temos que nos esforçar para pensar o que eu penso. É um pensamento que se dobra sobre si mesmo. O que isso quer dizer? Eu penso algo, depois eu paro para refletir naquilo que eu estou pensando. E o interessante é que a gente não pensa sozinho. Primeiro, porque dentro da cabeça da gente convivem vários atores sociais. Quando eu estou falando com as minhas filhas, meus filhos, eu estou pensando como pai. Quando eu estou falando com a minha esposa, a Rose, professora, que também já aposentou, eu estou falando como esposo, como homem. Quando eu estou falando como professor, com vocês aqui, ou com os meus alunos na universidade, eu estou falando de um lugar social. Então, a cultura, ela é esse terreno movediço em que os nossos valores, as nossas crenças, os nossos princípios vão sendo definidos longamente, né, desde que nascemos até a idade adulta, até a gente finalizar essa vida, a cultura vai interferindo, produzindo na cabeça da gente ideias, pensamentos, maneiras de ser, e maneiras de ser, inclusive, em relação ao outro. Então, pensar do ponto de vista cultural, nessa primeira vertente, é pensar como é que a cultura chega na escola. Qual é o convite dessa noite? Caro coordenador pedagógico, cara coordenadora pedagógica. Quando foi a última vez que você fez um bate-papo sobre como a cultura chega na escola? É uma pergunta um tanto quanto genérica, mas ela é importante. A cultura vem através das crianças, vem através de cada professor, vem através da merendeira, da faxineira, da agente educacional, do diretor ou da diretora da escola, vem através dos pais, que de uma forma ou outra frequentam a escola. Mas vem também do entorno da escola, das entidades que partilham o espaço social do bairro junto com a escola. Então, o mercadinho, a igreja, as diferentes igrejas, a praça pública, algum órgão público que tem naquele bairro, tudo isso participa da vida da escola, como? Através da cultura. Então, caro coordenador e coordenadora pedagógica, cada professor, cada pessoa que está aqui, que está na direção da escola, perguntar como é que a cultura chega na escola é perguntar como é que a escola se relaciona com as pessoas dentro dela e com o entorno dela, e também com aquele que está mais longe um pouco, com a cidade, com a Secretaria Municipal de Educação, com as outras secretarias, com aquilo que a prefeitura mantém ativo no bairro, às vezes é um CRAS, né, um órgão lá que cuida da assistência social. Enfim, se nós não pensarmos como a cultura chega na escola,
Não quer dizer que a cultura vai ficar na porta esperando você pensar. Ela vai chegar na escola e vai entrar, muitas vezes sem pedir licença. E vai produzir coisas lá dentro. A grande pergunta é, quando a gente diz qual é a cultura que está invadindo a escola, chegando na escola, é porque ela modifica a escola. Ela desafia a escola. A outra vertente é o movimento contrário. Como é que a escola interfere, modifica, transforma a cultura de onde ela está inserida? É uma via de mão dupla a cultura. Então, o entorno da escola interfere, o município interfere na escola, independente da escola ser da rede municipal ou não, ela está dentro do município. Mas tem essa contrapartida, a escola também modifica, interfere. Então, vamos inverter a pergunta. Se no primeiro caso, como é que a cultura chega na escola, na segunda vertente, é como é que a escola está interferindo na cultura, naquele bairro, naquela cidade, naquelas famílias. Pois bem, acontece que, junto com a cultura, primo e irmão, gêmeo de uma instituição, ou de uma concepção como é a da cultura, tem a concepção da diversidade. Então, pensar a cultura é pensar na diversidade. Por quê? Cada ser humano é um ser humano único no planeta Terra. Não tem dois iguais. 100% iguais, não tem. E pensa exatamente igual, não tem. Então, pensar do ponto de vista cultural é pensar a diversidade. Agora, olha só, a diversidade cultural não é uma coleção de culturas diferentes. E não é uma coleção de culturas em estágios diferentes. Uma cultura mais atrasada, outra mais avançada, outra no meio do caminho, rumo a uma sociedade civilizada. Gente, esse pensamento de civilização ou de civilizar, ele precisa ser colocado em questionamento, ele precisa ser colocado em xeque. Por quê? Porque senão vai virar uma espécie de corrida com obstáculos, em que, não como não, nas raias em volta de que dá uma volta, em que cada corredor sai um pouco à frente do outro, porque o que está lá no círculo do meio, ele vai percorrer um trajeto menor. Então, aquele que está na última raia da beirada de fora, teoricamente, ele correria mais do que os outros, ele sai mais à frente. A cultura não funciona assim. Então, pensar do ponto de vista da diversidade cultural não é pensar numa corrida com obstáculos, em que alguns estão lá atrás e outros estão lá na frente. Não existe uma cultura mais elevada, uma cultura mais baixa, não existe isso, isso é invenção de gente que tem o desejo e a forte intenção de controlar a vida dos outros. Cultura não funciona assim. Não existe quem não tenha cultura. Aquela pessoa não tem muita cultura. Em geral, quando as pessoas falam isso, elas estão falando que ela não tem muita instrução, que ela não ficou muito tempo na escola. Cultura é outra coisa. E a cultura não nos envolve por igual. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, pensar na cultura é pensar na diversidade. Essa é a primeira questão. E nós não estamos todos, portanto, numa corrida de obstáculos, em que uns vão chegar na frente e ser civilizados mais do que os outros. Esse pensamento que vai na linha
de que uma pessoa é mais civilizada do que a outra, é um pensamento meio nazista. É um pensamento perigoso. Esse pensamento já justificou, por exemplo, mais de 300 anos de escravidão. Por quê? Porque se pensava na Europa, o caucasiano, né, o homem branco de olhos azuis, europeu, pensava que quem fosse diferente dele era inferior a ele. Então, isso já rendeu muito problema na humanidade, essa coisa de levar em conta, não levar em conta a diversidade e apostar no mesmo. Só que aí nós vamos desembocar no segundo tema de hoje, que é um problema. O problema é o seguinte: a escola é uma instituição que foi criada não para trabalhar a diversidade, mas para trabalhar o comum, para trabalhar o mesmo. Eu diria mais, para trabalhar na direção do pensamento único. Você quer ver como é fácil de entender isso? E é terrível entender isso. Se o sujeito vai ensinar continhas, uma criança que está aprendendo a tal da alfabetização matemática. Ele vai se ensinar continhas para toda a sala. Como se todo mundo aprendesse continhas do mesmo jeito. E aí o que a gente faz? A gente percebe que nós passamos por isso. Vai ocorrendo ao longo dos anos de escolaridade, desde a tenra infância até a idade adulta, vai havendo um processo escolar, um processo de escolarização, que Michel Foucault chama de institucionalização do sujeito, que vai adaptando o sujeito ao jeitão da escola. Trabalhar. Qual é o jeitão da escola? É ensinar a mesma coisa para todos. Você poderia dizer, mas esse não é um princípio da igualdade? Não. Ensinar o mesmo para todos é um princípio da homogeneização das mentes. Mas aí você poderia dizer assim, mas professor, espera um pouco. Então o que a gente faz com o currículo? Pergunta difícil. A pergunta é mais difícil do que essa, é como é que a gente pensa o currículo do ponto de vista da diversidade. Por quê? Porque se a gente não fizer essa pergunta, o que nós vamos fazer em sala de aula, e ao longo dos anos de escolarização de crianças e jovens e adultos, é produzir o mesmo, o pensamento único. A escola, que foi deixada às traças por muitas décadas, muitos governantes falavam que não, escola é gasto, escola só dá trabalho, escola não, deixa para lá esse negócio e tal. Foi uma luta conseguir escola para a maioria, para as grandes maiorias, né? Foi uma grande luta, especialmente no Brasil, mas em outros países também. Até o momento em que se percebeu que a escola era um grande aliado do Estado para a homogeneização cultural, para produzir o pensamento único. A pergunta que nós devemos fazer, na perspectiva que esse curso foi concebido, é: nós somos educadores para produzir robôs? Tinha um filme antigo, eu vou pôr o nome dele aqui, tratava disso, mas tem filmes novos também, viu? Lá vem o professor Flávio com os filmes. Ele chamava The Wall. Filme muito interessante. Uma trilha sonora pensada pelo Pink Floyd. Mas se você quiser, você pode assistir, não é a mesma coisa, não vai falar sobre a escola, mas é também sobre a homogeneização cultural, que tem bastante. É o filme Eu, Robô, com Will Smith.
Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: produzir um pensamento único. Todo mundo pensando igual. Mas eu vou indicar um outro para vocês, que é mais curto, e esse eu gostaria muito que vocês realmente fossem procurar e assistissem. Alguns daqui talvez tenham assistido até em alguma aula comigo, em algum momento da vida. Chama-se A Onda. Produzir o pensamento único é eliminar a diferença. Na verdade, eliminar a diversidade. A diferença é impossível de se eliminar. E quando se elimina a diversidade, se constitui uma cultura empobrecida. E a ideia é o controle de um pequeno grupo sobre o grande grupo. Aí, como isso tem a ver com a coordenação pedagógica? Tem a ver e vai se ligar com o que eu trabalhei na semana passada, é com a questão do planejamento. Por quê? Porque é exatamente no planejamento que a gente tem que perguntar qual é o papel social da escola. E o que a gente chama de papel social da escola? Para que a escola serve? A melhor forma de fazer essa segunda pergunta não é para que a escola serve, é a quem a escola serve. Então, nós precisamos tomar o cuidado de se nós estamos, do ponto de vista pedagógico, por isso tem a ver, e por isso essa discussão está na disciplina de coordenação pedagógica. Se nós estamos na escola trabalhando numa perspectiva de produzir o pensamento único, nós estamos matando o pensamento de cada criança. Ah, mas a escola foi assim mesmo, foi. De certa forma é até hoje. Penso que não deveria ser. Esse não é o papel da escola. O papel da escola é produzir seres humanos. O papel da escola é humanizar o ser. E não quer dizer tornar ele bonzinho. Humanizar o ser é dar a ele ferramentas, especialmente teóricas, para ele não se submeter ao pensamento único. Não abrir mão de pensar por ele próprio. Esse é o papel social da escola. Mas, para isso, nós precisamos de uma concepção de coordenação pedagógica ousada, corajosa. Por quê? Porque vai enfrentar discussões de currículo, e essas discussões são as da melhor qualidade, embora tenha gente que defenda o currículo único. Cuidado, gente, defender o currículo único é transformar as pessoas em pseudo-humanos, em robôs, em autômatos. Ele só responde a comandos. Felizmente, o ser humano, como dizia o Foucault, não pode ser reduzido a uma máquina de reagir positivamente aos comandos. Por isso, o que nos torna humanos é a diferença. E hoje está na moda falar de diversidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se no planejamento escolar não se fizer um debate sobre qual é a diversidade humana que está dentro da escola, e não estou falando só das crianças. Se no planejamento não se pergunta qual é a diversidade, não se tem como pensar como trabalhar com a diversidade. Então, o que a escola vai fazer? Ela vai fazer um processo que em antropologia se chama de aculturação. Vai impor uma certa perspectiva cultural sobre outras formas de conceber a cultura. Dito de uma forma mais simples, a escola foi criada, lamentavelmente,
para que as gerações adultas controlem a cabeça das gerações mais novas. E é por essa razão que não só eu, mas muita gente por aí, no Brasil e fora do Brasil, está pensando em uma escola alternativa. Que aqui eu estou chamando de escola outra. Escola outra por quê? Porque eu acho que o papel da escola não é esse. De desenvolver uma performance no professor, no educador, no adulto que está dentro da escola, para que ele controle melhor a cabeça, a mente, os desejos das crianças, jovens ou dos adultos que estão na escola. Pensar isso dentro do planejamento é pensar duas coisas que são importantes levar em conta na perspectiva da escola. Uma é a perspectiva democrática, a forma coletiva de tomar decisões. Democrática, participativa, de preferência direta, como eu escrevi aí no chat. Mas não basta pensar numa perspectiva democrática. É preciso levar em conta uma outra perspectiva, a perspectiva republicana, que quer dizer o quê? Pensar o bem comum. A escola é um bem comum. A atuação do educador é um bem comum. Eu diria para vocês que a função de educador, que é todo mundo que está dentro da escola, no meu entender, deveria ser patrimônio histórico da humanidade, tombado pela Unesco. Claro que eu defendo a ideia também de que todo educador dentro da escola deveria ganhar um prêmio. Um não, né? Vários. Porque passa 25 anos, 26 anos, 27 anos, 30 anos ensinando crianças para você ver como é que fica o cérebro da pessoa. Eu tenho uma aqui dentro de casa. Ela não está babando ainda, ela está aposentada, mas não está longe. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, pensar o planejamento escolar é pensar numa perspectiva democrática e republicana, ou seja, com a participação direta das pessoas, de todas elas, não de algumas, de todas as categorias que estão dentro da escola. E pensar de uma forma republicana, ou seja, pensar a escola como um espaço público, ou seja, o espaço onde se realiza um esforço na direção de produzir e de cuidar do bem comum. Qual é o bem comum com o qual a escola trabalha? O pensamento. O pensamento é um bem comum, mas o pensamento único vai na contramão do bem comum. Por quê? Porque no pensamento único você tem que deixar de pensar do jeito que você pensa e pensar igual a todo mundo. É o que a gente costuma chamar de Maria vai com as outras. Para quem está feliz assim, está tudo certo, gente. Não tenho nada para dizer. Mas para quem quer pensar a escola do ponto de vista da cultura, de uma cultura democrática, participativa e republicana, ou seja, que leva em conta o bem comum, não dá para aceitar a ideia do pensamento único. Ah, mas na nossa escola a gente decide as coisas no voto. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque digamos que vocês coloquem em votação um tema importante dentro da escola, que vai afetar a vida de todo mundo, incluindo aí as crianças e jovens. E aí se consulta e se decide numa reunião em que está o diretor, o coordenador e os professores. Não se ouve as crianças, não se ouve os pais, não se pergunta para a merendeira, para a faxineira, para
agente educacional, para secretária, não tem mais ninguém dentro da escola, só tem professor, diretor e coordenador pedagógico. Vamos só lembrar um detalhe, a escola não funciona sem esses outros atores sociais. Como eu disse a semana passada, dispensa a faxina da escola por uma semana, você vai ver o que dá, se dá para entrar na escola. Não é? Então, pensar o bem comum é isso. É o bem de todos e o bem de cada um, sendo garantido por um esforço coletivo. Por isso, a perspectiva democrática e a perspectiva republicana têm que andar juntas. Essa é uma das teses centrais da professora Sandra Riscal, que produziu o livro que nós estamos utilizando. Então, pensar do ponto de vista da diversidade cultural é pensar que cada aluno tem seus saberes, cada aluno tem um jeito de aprender, tem um momento de aprender. Professor, mas está dizendo que eu tenho que ensinar cada um? Pois é. Só que tem um detalhe. Há alunos dentro de uma sala, vou falar numa média de 30 alunos, há ali uns 5, 6, 8 alunos, mais ou menos, que são aqueles que a gente diz que nasceu com a estrela na testa. Eles aprendem com a gente ou sem a gente. Você começa a pôr uma coisa na lousa, ele já sabe aquilo. Você está começando a escrever o exercício, ele já está escrevendo a resposta. Tem uns alunos assim dentro da sala de aula. E ainda bem. Né? Porque esses vão nos dar menos trabalho, mas não são esses que nos tornam professores ou educadores dentro da sala de aula da escola. É aquela turminha que está na rabeira. Aqueles outros 6 ou 7 ou 8. Você escreveu a frase inteira, ele está na primeira letra, tentando ver desenhá-la no caderno. E tentando saber o que ele está fazendo, inclusive. Então, pensar no bem comum e pensar numa perspectiva democrática é pensar para todos e cada um, mas pensar cada um, sabe por onde se deve pensar o cada um? Do ponto de vista pedagógico, da coordenação pedagógica, começando por quem tem mais necessidade e dificuldade na hora de aprender. Porque os outros, que têm alguma dificuldade ou nenhuma, eles vão mais rápido, eles vão pegar mais depressa. Agora, aqueles que estão lá na beirada, na fileira C, como fazia a professora, quando eu era mais moleque, eu aprendi que a professora dividia a sala em 3 grandes fileiras, duplas. A fileira da direita era a fileira A, as 2 primeiras da direita. As 2 do meio, a fileira B. E as 2 últimas na esquerda, a fileira C. Depois de um tempo de entender como é que a escola funciona, a gente começou a chamar as 2 fileiras A de céu, as 2 fileiras do meio de purgatório e as 2 fileiras da esquerda de inferno. Por quê? Porque a professora fazia essa divisão e ela dava aula basicamente para a fileira A e mais ou menos para a fileira B. A fileira C, se alguém precisasse de alguma coisa, ela mandava fazer um desenho. Isso lá em 1900 era Aracide Almeida, né, gente? Graças a Deus isso não tem mais hoje. Conceber a escola do ponto de vista da cultura e do diverso é se deixar desafiar de que a escola não pode ensinar nem o mesmo, nem do mesmo jeito, nem no mesmo tempo para todos. Como é que faz isso? Pergunta boa. De difícil resposta. Mas eu diria para vocês, quem tem condições de dar essa resposta é o coletivo da escola. Por isso, um dos papéis centrais na vida da criança é o do coordenador pedagógico. Eu dei essa disciplina no semestre passado e perguntei para os meus alunos lá na universidade, pedi para eles escreverem um relato sobre o que eles lembravam da atuação do coordenador pedagógico. Sabe o que eles escreveram? Mais da metade da turma escreveu:
eu não sabia que existia um coordenador pedagógico dentro da escola, quando eu era, inclusive no ensino médio. Então, gente, nós precisamos pensar a coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica que está na mão da diretora, que está na mão da coordenadora pedagógica, que está na mão da professora e do professor, mas que também está na mão do seu Francisco, o jardineiro, da dona Joana, a merendeira, da dona Fátima, a faxineira, está na mão dos adultos. Por isso, pensar a escola do ponto de vista da cultura, no meu entender, é pensar numa escola outra. É preciso debater um pouco sobre a questão da cultura. Uma terceira questão que eu quero abordar com vocês é o que é que acontece quando a gente não faz esse debate dentro da escola. E, lamentavelmente, pelas escolas que eu andei, que eu conheço, as escolas que eu tenho contato direto, os meus alunos da universidade, eles vão para a escola fazer estágio. O terceiro tema é pensar a questão do preconceito. Os chamados preconcebidos. Eu vou dar um exemplo, você vai entender rapidinho. A professora vai dar aula no primeiro aninho. Crianças de 6 anos. Aí ela pega pela mão o primeiro da fila, que é uma menininha, e vai puxando, e a fila vai atrás dela. E isso na escola que tem fila. Eu gostaria que não fosse a maioria, mas enfim. E pega a mãozinha, né, e chama lá pelo nome, sei lá, e vai levando e para na porta. Aí ela para na porta, solta a mão da menininha, a Mariazinha, levanta uma flor, apresenta a flor para a professora e fala: querida professora, a minha mãe falou que era para eu entregar essa flor para você, porque você é uma flor na nossa vida. E a Mariazinha está bem cheirosinha, está com materialzinho novo, tênis novo no pé. E ela entra, o professor já abriu um sorriso, né? Se eu estivesse no lugar da professora, eu também já estaria feliz. Atrás da Mariazinha tem o Joãozinho. O Joãozinho ele, na verdade, não era o segundo da filha, ele era o 17º, mas ele já foi dando supetão em todo mundo, ele já foi atropelando todo mundo, ele já foi desesperado para entrar, porque ele quer entrar. Aí ele para na frente, dá de cara com a professora, ele para na frente dela, e ela mede ele de cima e embaixo. Ela já sabe que é o Joãozinho, porque ela já viu gente, criança chorando, criança que caiu, que ele empurrou, que não sei o quê. Aí ela dá de cara com a figurinha. Olha a figurinha. Um chinelinho de cada cor no pé, bem ralinho, já meio gasto. Um cheirinho meio de xixi. E ele doidinho para entrar. E aí, pronto, e já está lá dentro. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando que todo tipo de diversidade, a primeira resposta cultural, quando a gente não pensa na diversidade, é o preconceito. E vamos combinar uma coisa clara, gente? Eu sou uma pessoa preconceituosa. Lamento informar. Não estou dizendo que eu gosto de ser preconceituoso. Eu estou dizendo que eu admito que eu ajo de forma preconceituosa em muitas situações da minha vida. Não gostaria, luto contra isso, mas eu tenho que admitir. E existem diversos tipos de preconceito pela cor da pele, preconceito pela religião do outro, preconceito pelo se o outro é mais magrinho, mais gordinho, mais alto, mais isso, mais aquilo, da cor dos olhos, do cabelo, preconceito pelo endereço dele, endereço na escala social, qual é o degrau da sociedade que ele mora. Tem aqueles que moram embaixo da escada, né? Você sabe do que eu estou falando. Preconceito no jeito de falar, no jeito de vestir,
no jeito de se comportar dentro da sala de aula. Gente, nós temos uma coleção de preconceitos. Mas tem um problema fundamental quando a gente toca na questão do preconceito. Sabe o que acontece? Muita gente, eu vou falar infelizmente, com dor no coração, muita gente esquece que existe um chamado preconceito educacional. E o que é o tal do preconceito educacional? Presta bem atenção, a soma de todos os preconceitos numa linguagem que diz que não é preconceito. Você quer um exemplo? Eu dou. A menininha negra é xingada ou ridicularizada por um coleguinha. Aí ela fica chorando. Está humilhada, está triste. A professora chega, toma pé da situação, que a outra coleguinha fala, ele xingou ela, não sei do quê. E a professora pega, vai para a menininha negra e fala, viu, não é nada não. Não liga para isso não, dá a mão para ele, vão dar um abraço. Como se o preconceito não existisse na criança. Sabe o que ela está fazendo? Reforçando o preconceito. Então, se nós não tratamos do ponto de vista do planejamento escolar o preconceito, sabe o que vai acontecer? Ele vai dominar o cenário da escola. Nós vamos escrever um projeto político-pedagógico preconceituoso. Professor, mas lá no nosso PPP tem lá a comemoração do 20 de novembro. Por acaso a pessoa é negra só uma vez por ano? E quanto ao preconceito religioso? E quanto ao preconceito social? E quanto a todas as formas? Mas o pior dentro da escola é que a gente faz uma pasteurização, né? A gente faz um pastelão desses preconceitos todos e traduz isso de forma pedagógica, como se não fosse preconceito. Sabe por que eu falo que nós fazemos isso? Que nós fomos formados assim. Eu não estou criticando a escola do passado, gente. Nós fazemos isso hoje. Quando a gente não discute preconceito, quando a gente não estabelece ações contra as diversas formas de racismo dentro da escola. Inclusive o racismo pedagógico. Ele não aprende, não. Esse aqui não vai, não. E aquela quinta D é o terror. Veja, o terceiro tema é o preconceito, porque é o seguinte, ou a gente estabelece um planejamento pedagógico que combate visivelmente o preconceito, ou a gente está se alinhando ao racismo pedagógico. E transforma todos os preconceitos num só. E passa um verniz nele e fala, gente, não é preconceito, não é bem preconceito, não, é brincadeira. É por isso que a escola tem que pensar do ponto de vista da cultura, gente. Como eu comecei essa conversa. O planejamento é a melhor ferramenta que a escola tem, porque hoje, depois da LDB de 96, a escola passou a ser convidada a escrever o seu próprio planejamento pedagógico, que a gente chama carinhosamente pela sigla de PPP. E é uma política de excelente qualidade. Gente, não tem isso em países desenvolvidos. Deixa eu avisar você. Eu já estive visitando alguns lugares, não tem essa história de PPP. Não. Quem decide é quem está no alto degrau da hierarquia educacional, quem está lá embaixo, no chão da escola, cumpre e acabou. Nós somos avançados, inclusive à frente de países europeus. Que aqui a gente diz assim, na nossa legislação, a escola tem o direito de elaborar o seu projeto pedagógico. A gente devia ter muito orgulho disso. Mas, vamos combinar, né?
como é que são elaborados os nossos PPPs. Eu vou entrar no quarto tema agora. O PPP. Na maioria dos casos, e eu já andei assim, vários anos dialogando com escolas aqui, com redes ali, com redes lá, aqui, ali, por ali, para cá. Gente, eu sou meio professor itinerante, entendeu? A minha sede é lá em São Carlos, mas eu vivo e vou... Hortolândia, então, o povo até coça a cabeça, porque eu viro e mexo, eu estou lá. Mas estou andando para tudo quanto é lugar que eu posso, para conversar sobre a educação, sobre, especialmente, em algumas vezes, sobre o projeto político-pedagógico. E sabe por onde ele começa? Normalmente, ele começa pelo diagnóstico. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que é diagnóstico. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, mas eu vou retomar aqui. Fazer diagnóstico não é fazer descrição da escola. Não é dizer como a escola é. Eu vou pedir para quem levantou a mão guardar um pouquinho só, para eu poder concluir essa primeira parte, logo eu vou abrir para vocês poderem falar. Eu vou convidar vocês a abrir o chat. Olha só como é que a gente pensa o diagnóstico, que é por onde começa o PPP escolar, na minha modesta concepção. Eu vou pôr as palavras, um tracinho separando elas. Deem um minuto para mim, por favor. Faltando um negócio aqui na minha lista. Só um minuto. Já vou apresentar para vocês a lista. Aí no chat. Eu estava falando de diagnóstico. Mas, como eu disse, muita gente não sabe bem o que é fazer um diagnóstico na escola. Eu não vou falar em outros lugares. Fazer um diagnóstico é começar conversando com as pessoas sobre quais são seus sonhos. Aonde está a palavra princípios depois de sonhos? Vamos pôr assim, princípios, crenças e valores. Como se fosse uma palavra só. Então, os sonhos, os princípios, crenças ou valores, as prioridades, os objetivos, as metas e as ações. É dessa maneira que a gente pode planejar o começo do trabalho de elaboração ou de revisão do PPP. Então, por onde começa o diagnóstico? Pelos sonhos. Em qual escola cada pessoa sonha? E cada pessoa é todo mundo dentro da escola, envolvendo, inclusive, os familiares. Mas aí é muita gente sonhando. É mesmo, justamente. Lembra do bem comum? Lembra da perspectiva democrática? Então, pensar a escola dos sonhos é o começo da conversa. Por isso que o diagnóstico não começa com a descrição da escola, para dizer como ela é. Não. Começa com uma conversa pensando como é que a gente gostaria que ela fosse. E aí, depois que a gente conversou sobre os sonhos, as prioridades, os objetivos, as metas, as ações,
é que a gente vai fazer a descrição da escola, não só do que ela tem, quantas salas, quantos alunos, quantos professores, quantos computadores, quantas carteiras. Não, peraí. Quantos e quais processos pedagógicos a escola tem? Como é que o professor dá aula? Ele dá aula assim, ele vai lá para frente da sala, escreve na lousa, enquanto as crianças ficam sentadinhas copiando. Gente, Pedro Álvares Cabral também participou da aula desse jeito aí. Acho que está na hora da gente montar, não está não? Por isso, fazer diagnóstico é fazer algo diferente de só descrever a escola. Descrever a escola é o segundo grande momento. O primeiro é essas 6 etapas. Sonhos, crenças, né, ou princípios, prioridades, objetivos, metas e ações. Aí a gente vai conseguir estabelecer um diagnóstico. Por quê? Porque a gente sabe onde a escola quer chegar, qual é o sonho da gente para aquela escola. E aí, a gente descrevendo como a escola é hoje, como ela trabalha, quais os recursos pedagógicos, materiais, financeiros que ela tem, a gente consegue estabelecer qual é, presta bem atenção agora, qual é a distância entre a escola dos sonhos e a escola real. Isto é fazer diagnóstico. Por quê? Porque quando eu sei qual é a distância, eu consigo estabelecer qual é o caminho para chegar da escola que nós somos para a escola que nós queremos ser. Sem conversar sobre a escola que a gente quer ser, não dá para fazer PPP. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um documento. Escrevendo a escola, o que a escola já faz, os nossos projetos, isso aí. Acabou o PPP. Mas, então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o PPP for para descrever a escola no que ela faz, para que ele serve? Aí que está a questão da cultura, da diversidade e do preconceito, que são os três temas que eu abordei antes de tratar o PPP. Só faz sentido falar em elaborar PPP se for para dizer quais as mudanças que a gente quer para a escola. Porque se for para a escola ficar do jeito que está, não precisa escrever PPP, é perda de tempo. Vamos combinar. Só que a essa altura, eu vou dizer para vocês 3 ideias que percorrem as mentes dos professores de forma bem genérica, gente. Eu não vim aqui para ofender ninguém, não, tá? Mas são 3 pensamentos muito comuns dentro da escola, quando se fala do planejamento, e dentro do planejamento, a elaboração do PPP ou a revisão do PPP. Há um grupo de professores que acreditam que não seja necessário o planejamento do trabalho pedagógico. Por quê? Porque eles estão acostumados a improvisar as atividades cotidianas. E, às vezes, ele é até um bom improvisador. Gente, não dá para pensar a escola no improviso. Que a gente improvise uma vez ou outra, que a gente tenha uma aula preparada, uma reunião pedagógica preparada, um debate, uma assembleia preparada. E aí acontece um problema, eu tenho que improvisar para resolver o problema, é uma coisa. Eu chamo isso de criatividade. Então, a improvisação tem esse lado positivo dela. Mas aquele professor que não prepara a aula, aquele coordenador pedagógico que não tem um plano de ação pedagógica estabelecido, escrito, inclusive, aquele diretor que não tem um plano de ação geral da escola,
vai cair na armadilha do improviso. E tem professores, coordenadores, diretores, que acreditam que dá para levar a escola no peito, no improviso. Tem um outro grupo de professores, de educadores, enfim, para quem o planejamento é concebido como um procedimento burocrático. A gente tem que fazer o PPP, o planejamento, né? Vamos lá, vamos fazer rapidinho isso aqui, eu tenho que limpar os armários e tal. Ou seja, o planejamento é algo que vai para o papel e nunca mais vai sair de lá. Por isso que eu falei a semana passada. Quando eu entro na escola e entro na sala dos professores e não tem na mesa dos professores um PPP bem encebado, cheio de orelhas, e eu peço o PPP e eles me trazem uma apostila bem limpinha, novinha, que nunca ninguém abriu, é essa ideia de procedimento burocrático. O planejamento é um procedimento burocrático. A gente tem que escrever esse negócio, né? Vamos escrever. A gente queima as pestanas aqui, vamos fazer o Tico e o Teco se encontrar aí, põe no papel esse negócio, entrega lá na secretaria, homologou, agora vamos ser felizes. Ou seja, nunca mais nós vamos fazer isso de novo, a não ser no próximo ano. Perda de tempo. E tem um terceiro grupo que também pensa assim, olha, é comum a afirmação de professores que simplesmente copiam e reproduzem o planejamento de anos anteriores, seja o planejamento de aula, da disciplina, ou seja o planejamento anual, ou o próprio PPP. Gente, ó, pega o PPP anterior, muda a data dele, muda as prioridades lá de lugar e bola para frente, gente. Sabe o que vai acontecer? Com 5 anos, 8 anos, com 10 anos de experiência na escola, pessoa que entrou na profissão, com 1/3 de tempo percorrido na profissão, a pessoa começa a perguntar quando ela vai aposentar. Ela já está, como dizia minha avó, com o picuá cheio. Por quê? Porque é uma mesmice, uma coisa que é só reproduzir, vamos, bola para frente, bola para frente, bola para frente. A coisa não sai do lugar. Se for para fazer PPP, então que seja para mudar alguma coisa interessante, inclusive mudar para os alunos, mudar para cada adulto, mudar para cada pessoa, para cada familiar, perceber que a escola não é mais a mesma, que a escola é viva, que a escola é um organismo vivo, tal. Mas aí nós vamos cair no 5º tema dessa aula. Antes de apresentar o tema, eu vou colocar uma pergunta. Por que as coisas são assim dentro da escola? Lembra da história da cultura, do pensamento único? Então, nós chegamos agora a um ponto em que a gente se pergunta por que a escola é assim? Por que nossa escola foi assim? Por que a escola é muitas vezes assim até hoje? Porque nós acreditamos e adotamos modelos. Se vocês lembrarem, lá naquela disciplina que se chamava Escola Outra, eu falei uma coisa para vocês que eu vou repetir agora. Quando eu começo a falar da Escola Outra por aí, tem gente que levanta a mão e fala assim, professor, é que nem a Escola da Ponte? Eu digo, não é. É uma experiência bem legal da Escola da Ponte lá em Portugal. Professor, é que nem a perspectiva Waldorf, das escolas Waldorf. Eu falo, não é. Embora tenha bastante coisa interessante na metodologia Waldorf. E que nem a escola Summerhill, na Inglaterra. Eu falo, não, uma experiência muito legal, mas não é. Você sabe o que essa pergunta que as pessoas estão fazendo para mim me ensinou? Me ensinou que as pessoas querem um modelo.
E eu fico entristecido em saber que gente aqui no Brasil adotou o modelo da Escola da Ponte. Sabe por quê? Porque quando a gente modela alguma coisa, a gente faz uma forma. E aí a gente põe tudo dentro da forma. Sai tudo igualzinho, o modelo. Nós temos uma cabeça modelada. Olha, só pode ensinar soma, ensina a soma, depois a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão. Algo mais ou menos assim. Eu nunca ensinei matemática, então não sei direito. Se alguém falar que pode ensinar diferente, especialmente se falar que pode ensinar a fração ou a divisão, antes de ensinar a subtração, tem professores que enlouquecem, só falta matar a gente. Pensa como modelo, a cabeça está modelada. Quando eu era mais moleque, eu estava na escola básica, como criança, como adolescente, como jovem, eu chamava as aulas de matemática de aula de mágica. Por quê? Porque a professora fazia um zigue-zague na lousa, que ele diz, um seta para cima e para baixo e tal, e dava o resultado no fim. Falava, cara, eu não tinha entendido nada, falava, isso aqui deve ter alguma mágica, que eu não sei qual é. A escola que nos foi oferecida, e foi uma boa escola naquele tempo, por quê? Porque essas questões não se levantavam na época, a gente sobreviveu, a gente fez o que pôde, e os professores deram tudo de si para a gente aprender. Olha, gente, nós estamos aqui, né? Então não vamos falar mal daquela escola, daqueles professores, não, pelo contrário. Mas não dá para dizer que aquela escola serve para hoje. Por que então que a gente fica atrás dos modelos? Para coisas simples. O professor precisa fazer um ofício. Você tem um modelo? O professor precisa fazer um planejamento específico, aí, um plano para esse estudo do meio que você quer fazer, ou esse estudo do campo, né, que você quer fazer. Você tem um modelo, como é que faz esse planejamento? Professor, você precisa planejar as suas aulas, que você vai ensinar coisas de história. Você tem um modelo para eu ver? Por que vocês acham que a cartilha e o livro didático fizeram e fazem sucesso até hoje na escola? E são modelos. Porque a gente não precisa pensar quando a gente adota modelos. O modelo faz a cabeça da gente. Como escreveu a Bianca, traz a gente uma segurança. Ela é falsa, mas ela é uma segurança falsa. Mas ela é a segurança. Vira um escudo, né, Bianca? A gente se esconde atrás daquilo. E segue a vida. Gente, pensa nas crianças de hoje. Elas olham para a gente e falam, esses caras chamados adultos, acho que eles não batem muito bem, não. Ele não me entende, ele não entende o que eu penso, o que eu gosto, o que eu sei, o que eu gostaria de saber. Por isso que na escola outra a gente faz essas perguntas, na perspectiva de o que é que a gente precisa mudar para sair do lugar. Porque sem essa coisa do planejamento pensado nessa perspectiva, não serve para nada fazer planejamento. Eu beber um gole de água, porque eu estou com sede. Professor, só a questão da segurança, que o senhor deu a deixa, pelo menos se der errado, não foi eu que fiz, eu segui o modelo. Mas, Bianca, meu pai falava isso, meu pai só tinha o 4º ano primário. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez. Ele falou uma vez para mim, filho, eu prefiro ser mandado do que mandar. Eu falava, pai, mas por quê? Ele falava, quando dá errado, a gente aponta o dedo para cima e fala, foi ele que mandou. Na empresa, eu entendo.
Eu discordo, mas eu entendo. Mas na escola não dá, gente. Quem que manda o quê? Porque a gente vai se esconder agora atrás dos cargos que tem na escola. Mas todo cargo tem uma função. Qual é a função? É uma só. Ajudar as crianças a aprender. Essa é a função de todo cargo dentro da escola. Não importa se você está cozinhando naquelas panelonas lá dentro da cozinha ou se você está na mesa da diretora. A sua função é fazer algo para que as crianças aprendam. E aprendam melhor, aprendam mais. E gostem de estar ali para aprender. Então, deixa eu dizer uma primeira conclusão, assim, que eu acho que vale a pena a gente pensar a partir daí. Eu sonho com uma escola em que todo mundo é coordenador pedagógico. Sabe por quê? Porque é uma escola em que todo mundo tem uma dimensão pedagógica fortalecida a ponto de dizer o que é que eu vou fazer hoje para que as crianças, ou pelo menos uma criança, aprenda uma coisa que ela não sabe. Pode falar, Bianca. Professor, depois dessa formação da escola outra, muitas coisas se alteraram, né? Não dá para assistir um filme, ouvir uma música, ver um livro de forma comum mais. A gente fica quase escola outra e a gente quase louco, né? Isso, exato. E essa questão que o senhor falou agora, uma das suas últimas frases, eu percebi que eu comecei a reproduzir isso depois dessa formação. Que é isso que tem que mudar na concepção dos atores que estão envolvidos no ambiente escolar. Todos os atores. Porque a fala sempre foi qual? Eu estou aqui para ensinar a criança. Não é essa a nossa função. A função é fazer a criança aprender. E isso muda tudo. Muda tudo. E eu falava isso para as crianças na sala de aula. Eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para fazer você aprender. Agora, só tem um jeito que eu não consigo, se você não quiser. Se não tem o desejo, o negócio fica difícil. Mas essa concepção, essa mudança de chave precisa acontecer. Justo. Não é ensinar, é fazer a criança aprender. Que seja andar na escola ao invés de correr. Não desperdiçar o alimento. Tratar o meu colega com respeito em todos os agentes. É isso. Não é ensinar, é fazer com que ele aprenda. Exatamente. E ele aprende, vamos combinar, né, Bianca? Pode ser uma questão de forma, de tempo ou de jeito. Mas ele aprende. O último tema que eu vou trazer aqui para a conversa de hoje. Se eu bem sei... Bem, gente, eu conto bem até 3, depois eu me perco um pouco. Hein? Eu acho que é o 6º tema. É a avaliação. Sem considerar a avaliação como parte integrante do planejamento pedagógico, o planejamento está incompleto. Então, a avaliação é parte do planejamento. A gente faz o PPP da escola, mas se a gente não estabelecer momentos de avaliação ao longo do ano, sabe o que vai acontecer com o PPP da escola? Ele vai para o ralo. Nós vamos fazer uma espécie de PPP na prática. Vamos levando aí do jeito que dá. E aí, quando a gente faz isso, a gente faz uma coisa que a Bianca está criticando aí. Eu ensinei, mas ele não aprendeu. Então, como é que você ensinou, filho? Você só pode dizer que ensinou se ele aprendeu. Então, a questão não é ensinar, de fato. É aprender como é que ele aprende. Como fazer para ele aprender. Ele tem que aprender. Então, aí, nós vamos fechar o círculo da conversa dizendo, só tem um jeito de eu saber, fazendo uma avaliação qualitativa do processo pedagógico. Não das aulas somente, das aulas, das reuniões pedagógicas,
da forma de relação entre a merendeira e a criançada, e como é que as crianças tratam a faxineira e como é que ela trata as crianças, como é que a diretora se relaciona com a secretária, com a professora, com o jardineiro. Tudo isso faz parte da vivência escolar, do conteúdo escolar. Mas a gente fecha o nosso olhar só para o currículo, aí quando fala em avaliação, sabe o que a gente faz? A gente pensa na criança e na prova. Aí a gente mata a avaliação. A gente mata a avaliação. E não adianta. Ah, professor, mas eu dei a prova, fiz tudo que eu pude, 95% dos alunos foram bem. Então você faz o seguinte, chega em casa, senta, fecha os olhos, pega o teu filho e põe naquele 5% que não foi bem e diz qual é a sua sensação. O seu filho, o seu sobrinho, o seu primo, o seu neto. Põe ele naquele 5% que não aprendeu e diz qual é a sensação. Então, mas isso aí tem a ver com aquela coisa que eu falei no começo, do bem comum. O que a Bianca está chamando de eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para fazer aprender, para aprender como é que se aprende. Isso se chama bem comum. Isso se chama pensar no bem comum. Por quê? Porque eu tenho que pensar em que toda criança aprende. O que eu tenho que fazer para aquelas que têm mais dificuldade, eu tenho que virar nos 30, é verdade. É verdade. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, senão elas não vão aprender. Que algumas só vão aprender se eu fizer um grande esforço na direção delas. Inclusive, um esforço de descobrir como é que ela aprendeu a amarrar o sapato, escovar o dente e segurar a colher. Se ela aprendeu isso aí, ela aprende matemática, história, geografia, ela aprende a letra do alfabeto, ela aprende outras coisas também. Eu acho que com esses 6 temas já dá para coçar a cabeça o resto da semana, não é, gente? As famosas pulgas atrás da orelha não é uma nem duas, é 6. E elas estão em assembleia decidindo como é que elas vão tumultuar a sua cabeça. E se tem uma coisa que pulga sabe fazer, é a assembleia, e elas são bem democráticas. Viu? O que elas decidiram, elas vão todas fazer. Eu vou tomar mais um gole de água, agora a partir daqui eu vou parar aqui a minha... Eu não estava apresentando para vocês, mas eu vou parar a minha telinha aqui do lado e vou abrir para quem quiser usar o microfone, para quem quiser escrever no chat. Eu fui vendo uma coisa ou outra no chat, mas eu confesso que eu não acompanhei direito, não. Mas primeiro eu vou perguntar se tem gente que quer falar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou olhar aqui no chat. A Cirlei escreveu assim: sonhamos, acreditamos e estamos fazendo uma realidade na nossa vida. E a Bianca escreveu: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é do cara que escreveu Alice no País das Maravilhas. A Juliana escreveu assim: o tema do meu TFC, e agora não enxergo, foi Escola Inspirada na Perspectiva Waldorf. Que legal. Já tinha um pezinho na educação, tá vendo? Vamos, gente, senão eu vou fazer chamada oral, hein? Ou seja, eu vou... Lembra da chamada oral? Fabrina, você fez chamada oral quando você era criança? Eu fiz, professor. Fiz chamada oral quando eu era criança. Era um terror, não é?
Era. Paula, você está com o microfone aberto, se você quiser falar, aproveita. Chamada oral de tabuada é ótima. Ah, então, veja, na lousa, hein? Na lousa. Acho que a Paula abriu o microfone, mas ela não percebeu que está aberto. Não tem problema. Gente, olha para essas questões, fala o que você pensa, fala o que você vê. Ah, professor, tudo isso é muito bonito, mas a escola é outra realidade, é verdade. Por isso que a minha proposta é que a escola seja outra. Fala, Luciano. Manda bala. Recapitular que eu coloquei lá no chat, né? A gente precisa mudar essa ótica desse processo de corrida, né? De pensar no resultado e ter a visão de quem está correndo, porque numa escala de corrida de verdade, né? Todo mundo está lá preparado e todo mundo quer chegar em primeiro. E a gente sabe que nem todo mundo vai chegar em primeiro. E nessa fala não é uma coisa assim, você é uma pessoa mediana. Eu tenho umas discussões com meu filho, Arthur, de 12 anos, que fala assim, Arthur, tá cheio de gente nota 7 aí. Você quer ser o 9 e 10 ou você quer ser o 5 e 4? O 7 tem bastante. É bom você ser o 7? Dá para passar, né? Mas assim, e eu falo isso para ele sabendo das capacidades que ele tem e a gente sempre brinca, né? Todo mundo fala, mas vocês são professores, vocês cobram. Eu falei, não, a gente nunca cobrou. Inclusive, para não ter isso, desde a educação infantil, de cobrar e acelerar uma etapa, por exemplo, da aprendizagem dele. E a gente sempre pensou no Arthur, assim, não no objetivo final, mas como ele vai fazer essa corrida, né? Então, assim, o Arthur sempre foi uma pessoinha que ajudava os colegas, porque ele sabia que tinha colega que estava para frente dele, que ele queria chegar. Mas tinha colega que estava para trás dele que ele precisava puxar. E ele sempre teve essa perspectiva de ajudar os colegas. E eu vejo que na escola a gente também tem que ver isso, né? Igual a Bianca falou, né? Mudou a perspectiva de ensinagem dela, né? Ela conseguiu virar essa chave. A gente também precisa, uma hora ou outra, tentar virar essa chave. É fácil? Não é. Após essa formação, essa oferta está aqui para isso, para fazer a gente virar a chave. Se a gente não virar a chave, pelo menos a gente já sabe onde está o interruptor. Dá para ir buscar ali. Sabe que ele existe, né, Luciano? Você já sai daquele status de inércia inicial e você já está um pouquinho mais embalado, né? Assim, é lei de Newton, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Exatamente. Agora, daqui para frente é buscar. É contigo agora a conversa. Obrigado, Luciano. Antônia, vamos lá. Abre o microfone que eu não estou te ouvindo, filha. Boa noite, agora pessoal. Sim. Boa noite. Agora sim. Tudo bom? Tudo bem? Professor, eu amo ouvir a sua fala, as suas explicações, e são coisas que nos transformam mesmo. Mas eu fico pensando algumas coisas sobre a educação, né, que já viviam na minha cabeça. Essa busca pela escola outra. Talvez a escola outra seja diferente em cada lugar, em cada comunidade, talvez uma utopia também, que a gente só vai procurando e vai indo, vai seguindo, procurando essa escola outra. Mas isso já vem lá de trás, quando estavam procurando, aí fez a escola nova. Eram essas mesmas buscas que estavam, porque parece que vem e travou. O que aconteceu com a educação? Agora nós estamos caminhando, ou vamos caminhar agora? Antônia, olha, é interessante você colocar isso, me fez pensar. Será que a gente está tentando inventar a roda na educação, né, com a escola outra? Eu já me perguntei isso várias vezes. Se você pensa, vamos fazer dar uma resposta o mais rápida que eu for capaz de fazer. Lá entre os anos 1910, 1930, 1920, nas primeiras décadas do século passado,
especialmente na década de 20 para 30, quando surgiu o movimento da Escola Nova, os pioneiros da educação, eles tinham umas bandeiras. Quais eram as bandeiras? Escola para todos, né? Oportunidades na escola, enfim. Tinha uma perspectiva democrática? Tinha uma perspectiva de bem comum? Tinha. Mas a realidade que estava no entorno fez ouvido de mercador, né? Ele se fez de surdo. Quando nós passamos ali pelas décadas dos anos de 1940, 1950, anos difíceis, né? Que a Guerra Mundial judiou do mundo ocidental bastante, e tal, repercutiu em todos os países, repercutiu na escola também. Mas até, eu diria, a metade do século passado, mais ou menos, a escola era para poucos. 20% da população brasileira estudava. 80% nem ia para a escola. E dos 20% que estudava, se uma criança deixasse de ir à escola, não tinha problema nenhum. Riscava o nome dela na lista e volta à frente. Se o pai não levava a criança na escola, não tinha problema nenhum. Então, a sociedade pensava diferente. Mas, especialmente, a partir do período de retomada do Estado Democrático de Direito no Brasil, né? Depois que se superou o trauma do golpe de 64, né? 21 anos depois, lá em 85, né? Quando se volta a ter eleições diretas e tal, todo o movimento que gerou isso aí carregou a escola junto com ele, levantou bandeiras. E 3 grandes bandeiras foram levantadas ao longo do século XX, e eu diria, de certa forma, até hoje. Primeiro, o acesso à vaga na escola pública, o direito à permanência na escola, ou seja, nós vamos buscar se a criança não está indo na escola, ela tem que vir para a escola, é um direito dela, a gente é um dever nosso e tal. E a terceira grande bandeira, ela tem que estar na escola, ela tem que estar lá aprendendo. Ela tem que aprender na escola. Não basta a vaga e não basta ficar na escola, tem que aprender. Então, o que é que nós aprendemos? A escola mudou de um século para cá, com certeza. Bom, o que ocorre, Antônia, e você chama bem a atenção, é que de que várias dessas coisas que eu falo aqui, e várias tentativas se fez com a escola, mas o principal erro, a minha principal crítica a esse percurso escolar é que cada coisa que se trazia, se acreditava que aquilo era a solução da educação da escola, de todos os problemas da escola. Isso não existe. A escola é um organismo vivo. Nós estamos agindo igual o médico, que um sujeito entra lá com uma dor aqui, ele fala, é virose, toma isso aqui. Aí o próximo vem, passa a mão no joelho, está doendo, ele fala, é virose, toma isso aqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Entende? Então, o que acontece? Onde está o X da questão? O X da questão é que a gente agarrou um modelo atrás do outro, que é o que eu estava dizendo ao longo dessa live de hoje. Quando a gente ousar não seguir modelos, sabe o que vai acontecer? 2 coisas. A primeira, a gente vai entrar em desespero, que a vida toda a gente seguiu modelos. A segunda coisa, é como dizia minha avó, quando a água bate que a gente aprende a nadar. Então é bom ver um desesperozinho de vez em quando, para dizer, escuta, o que é possível mudar hoje? O que é possível, professor, você mudar nessa sala de aula, nessa aula que você preparou, nesse tema que você vai trabalhar? O que você pode fazer que você não pensou ainda? E não estou apontando o dedo só para o professor, não, Antônia. Para o diretor da escola, para o coordenador pedagógico, para todas as outras funções que estão dentro da escola. O que você pode fazer hoje
de diferente para que uma criança, um grupo de crianças, uma sala inteira, uma escola inteira, falam, nossa, nunca pensei que podia viver isso dentro da escola. Você entende? Então, Sim. eu vou te dizer o que eu ouvi de uma diretora de escola, que está no projeto Escola Outra junto comigo, já faz um ano e pouco. Ela completou esse ano 30 anos que ela está na direção da mesma escola. Meu Deus. Ela tem 47 que ela está na rede. Não é aqui do estado de São Paulo, é uma escola estadual de uma cidade lá do Rio de Janeiro. E ela falou assim para mim, numa conversa que eu tive com ela. Ela falou, Flávia, é a primeira vez, quando eu apresentei o projeto, né, ela conheceu o projeto, e aí acabou vindo se interessar em participar do projeto e desenvolver o projeto na escola. Ela falou, é a primeira vez que eu penso a escola de um jeito que eu nunca pensei antes. E aí, quando ela foi levar o projeto, sabe o que as pessoas falaram para ela? Falaram para ela assim, ela chama Francinete, ela falou, uma diretora Francinete, o que nós vamos ter que fazer? Sabe o que ela respondeu, Antônio? Nada. Você tem que pegar o que você vai fazer e pensar de um jeito diferente, só isso. Você vai fazer, você já sabe. Só que você vai pensar um jeito diferente, um objetivo diferente. Você vai pensar em mudanças. Aquilo que eu gosto sempre de citar é pensar o impensável, sabe? Uhum. Hoje está na moda essa coisa de metodologias ativas. Eu acho que tem várias coisas interessantes ali, mas elas não vão resolver o problema da escola ou o problema da educação brasileira. Vamos combinar. Então, Antônia, de fato, o que eu estou trazendo aqui, tem muita coisa que deve ter sido pensada no passado, mas sabe o que me chama a atenção? A gente agarrou nos pilares da escola. E a gente não larga de jeito nenhum. Eu vou falar um dos pilares. Um dos pilares da educação chama-se frequência. Qual era a tese? A criança que aprende é a criança que está frequente na escola, a criança que falta, a criança que não vem, que tal, que não aprende. Esse pilar desmoronou com a pandemia da Covid-19. Sabe por quê? Porque a gente teve que inventar um jeito da criança aprender sem ir para a escola. Se esse pilar pôde ser abalado desse tanto, por que outros pilares não podem? Então, só que assim, a gente tem que pôr o dedo na ferida, né? Tem. Tem uma ferida chamada avaliação. Vai mexer com a avaliação para você ver a ferida que é aquele negócio. Se a gente quer pensar a escola em outros termos, e eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque ou a gente vai construir uma escola outra, ou a gente vai ficar falando sozinho, porque essa escola que nos formou não serve mais. São outros tempos, né? São outros tempos, são outros sujeitos. Mas a gente está agarrado nos pilares da escola, entende? Mas a sua preocupação é super válida. Será que a gente já não ouviu ou não tentou fazer algumas dessas coisas no passado? Provavelmente. O que eu estou oferecendo agora é, vamos pensar isso num projeto sistemático de mudança da escola? De compromisso. E não precisa achar que vai mudar tudo amanhã cedo, às 7 da manhã. Não, calma. É um despertar, né? É. E a Bianca, que falou já hoje aqui, Antônia, ela é uma das pioneiras do projeto Escola Outra, porque ela estava na escola, ela era professora, não sei se ela está lá ainda, né? De uma escola de ensino fundamental aqui de Hortolândia, ali de Hortolândia, onde o projeto começou. Eles fizeram coisas fantásticas que eu jamais imaginei que um professor tivesse tanta criatividade para fazer o que eles fizeram dentro da perspectiva do projeto. Então, e hoje eles andam sem precisar de mim, sem precisar ficar, sabe?
É o que você ouviu lá, o que você ouviu da Bianca aí, ó, que está com a janela aberta agora de novo. É uma coisa que, para mim, os alunos meus vão levar 5 anos escutando e não vão entender antes de chegar a trabalhar na escola. Eu não vou para a escola para ensinar. Eu vou para fazer aprender. Você vê, ela traduziu numa frase simples o que eu estou tentando fazer um grande esforço há 4 anos para dizer o que a escola outra é. Você entende? Então, e é das pequenas mudanças que as grandes mudanças vão sendo construídas. Né? Mas eu estou convencido, e acho que a Bianca também, que a grande mudança na direção da escola outra é aquela mudança aqui dentro da gente. Verdade. Essa é a grande mudança. Essa é a grande mudança. E enquanto Muito cada obrigada. um, eu que agradeço, enquanto cada um, Antônia, não falar para si mesmo dentro da escola, será que não daria para fazer de outro jeito? Será que é possível? Será que eu posso? Você sabe que eu me lembrei, e vou encerrar com esse exemplo, de uma historinha que eu ouvi, que me ficou muito na cabeça, porque tem um fundo pedagógico muito interessante. Que o sujeito chegou no restaurante, entrou, e lá no fundo, na parede do fundo, estava escrito assim, proibido fumar. Ele sentou, pediu o seu almoço, o almoço chegou e começou a comer. Chegou um outro sujeito, sentou do lado dele. Pediu o almoço, começou a comer e tirou o cigarro e começou a fumar. O primeiro ficou injuriado, chamou o garçom. O garçom veio. Ele apontou a frase e falou, viu, para que serve aquela frase lá no fundo? Com raiva já, né? Achando que o garçom ia dar uma dura no fumante. O garçom virou para ele e falou assim, para quem pergunta. Tem coisas na vida, e na vida, hein? Não é só na escola, não, na vida. Tem coisas que a gente segue fazendo do jeito que é para fazer. Tem coisas que a gente muda um pouquinho, faz de um outro jeito. E tem coisas que a gente olha e fala, não vou fazer isso aí. Não é mais ou menos assim? É. Por que na escola não pode ser assim? Fia, obrigado. Você me provocou hoje a pensar de formas que eu não tinha pensado. Uma das verdades que nos trouxe até aqui hoje, na escola que a gente conheceu e trabalha, e é uma verdade que a gente precisa questionar, gente, é de que as mudanças vêm de cima. Viu? Elas vêm, mas nem sempre na direção que a gente quer, ou que a gente precisa. A pergunta é se a gente está disposto a inverter a lógica da mudança e começar a mudança de baixo para cima. Professor Flávio. Oi. Quando eu participei do curso Escola Outra, a gente estava terminando a pandemia, né? Foi lá em 2021. Isso. Eu ainda estava como educador infantil. Sim. E quando veio essa proposta de Escola Outra, e eu imaginava a creche que eu trabalhava. Trabalhava numa creche que é um modelo diferenciado na prefeitura. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer essa loucura dentro daquela escola? Em lugar, educador infantil não é nem considerado, né? Uma pessoa diferente. O professor é o professor. E aí eu fui, né? Cheguei até entrei no concurso como professora, e aí a nossa escola foi escolhida uma das primeiras lá para colocar, não só fazer parte de um conhecimento da Escola Outra, mas de aplicar essa Escola Outra na prática. E hoje a escola que eu era na época de 2021, tinha 200 alunos. A que eu estava agora como professora tinha 300. E agora eu estou como coordenadora numa escola que tem 1.000 alunos. E, sabe, é possível.
É possível de qualquer lugar que você esteja. Porque a questão não é o poder que lhe cabe. A questão é fazer o que você tem que fazer de uma forma diferente. De uma forma diferente. É desinformada, fora do roteiro, sem modelo. Sair da caixinha, a ponto de... Teve um dia que eu dei uma aula, foi uma aula maravilhosa no primeiro ano, eles estavam indo embora e falou, mas professor, hoje a gente não vai estudar? Porque não pegou no lápis. Nós fizemos uma aula maravilhosa, do começo ao fim, das 7 ao meio-dia, mas eles falaram, nossa, a gente não vai estudar, tá indo embora já? Então, dá para fazer de qualquer lugar que você esteja. A questão é sair dessa formatação, né? Não desse pensamento único, formatado. Dá para fazer, é possível, e sabe, é uma questão muito perigosa, porque é um caminho sem volta. É um caminho. Não tem como voltar para trás depois, não. Olha só, gente, não vai dizer depois que não foi avisado, hein? Não foi nem eu que falei. Fala, Fabrina. Obrigado, Bianca. A Bianca fica provocando a gente aí, ó. O Cid me interferiu aqui, eu até esqueci o que eu ia falar, Bianca. Só retoma aí um pouquinho a fala da Bianca, Bianca. Ela estava dizendo aqui, que não é nem questão de se pode fazer ou não, não é, Bianca? Que se você quer fazer diferente, se você quer... Lembrei que ela falou da aula que ela deu, que o pessoal no fim da aula falou assim, não vai ter aula hoje, né? Não vai ter aula hoje. Eu comecei como coordenadora numa escola, tem quase 2 meses, e aí estava sem professor em uma sala de aula. E aí eu fiquei na sala de aula uns 3 dias. No 4º dia eu fiquei no portão. E aí chegou uma mãe lá para reclamar. O que estava acontecendo na escola, que o filho dela não tinha atividade no caderno, não tinha folhinha colada no caderno dele, não estava tendo aula, que palhaçada era essa que estava acontecendo na sala de aula, que cada dia era uma professora diferente, que ela ia ligar na prefeitura para reclamar. Eu falei, pois não, fui eu que fiquei na sala de aula. E aí eu trabalhei com as crianças sobre o que elas tinham interesse, o que elas queriam, né? Fui fazendo perguntas e fui desenvolvendo a aula. E assim, é a cultura, né, que o senhor estava falando lá no começo da aula, né, professor? A gente vai ter que trabalhar não só a cultura com a comunidade interna, né? Mas com a comunidade inteira, na verdade, né? Com os familiares, tudo, até que eles compreendam essa questão que a gente está vivendo em um outro tempo, que a gente precisa buscar outras maneiras, outras formas de trabalhar com as crianças, né? Era isso, foi isso que a Bianca falou e eu lembrei. Não tenha dúvida, Fabrina, porque, olha, são aquelas coisas que a gente sabe que é possível mudar já, que a gente devia encarar primeiro. Tudo que começa grande acaba pequeno, sabia disso? Acho que você já ouviu falar isso aí, né? Então, as grandes mudanças não começam com grandes mudanças. As grandes mudanças começam no miúdo, no dia a dia, no cotidiano, na conversa ao pé do ouvido. Mano, você já pensou em fazer isso diferente? A professora que foi começar a aula dela, parou um pouquinho e falou, gente, criançada, espera um pouquinho, vai na porta do lado da professora, chama ela e fala, viu, vamos juntar as 2 turmas aqui dentro, vamos fazer um outro negócio. Não, mas será que pode? Então a ideia da escola, outra é bagunçar a escola. Não, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se bagunçar a escola, as crianças aprenderem melhor, então é. Se as crianças aprenderem mais, aprenderem de fato. Mas, olha, eu não tenho muito juízo, não, então eu sou obrigado a admitir. Mas pensar
em que a criança aprende que ela precisa aprender, que ela pode ser despertado nela o desejo de aprender, porque uma criança que está mobilizada pelo desejo de aprender, ela vai aprender. Pode levar até um pouco mais de tempo, pode exigir mais esforço, mas ela vai aprender. Agora, a gente está agarrado, como eu falava com o Antônio, nos pilares, né? Não, olha, tem aqui... você sabe que tem escolas do universo das redes particulares que, assim, aula 1, semana 1, aula 2, semana 2, aula 3, semana 3. Mas e se o aluno não aprende nesse ritmo? Azar o dele. Aí a família que já paga a escola, já paga um psicólogo também, já paga um professor particular, já dá um jeito. A escola está fazendo o seu papel. Qual o papel? E eu não vou aqui tecer críticas à escola particular, não. Eu trabalhei muitos anos, aprendi muita coisa lá dentro. Mas eu queria dizer para vocês que este tipo de princípio está dizendo o seguinte: a escola foi feita para ensinar quem não tem dificuldade de aprender. Quem não tem dificuldade de aprender, caros educadores, todos os meus companheiros de profissão, não precisa de escola. Porque aquele que não tem dificuldade de aprender, ele vai se virar na vida, ele vai fazer a vida dele acontecer. Meu menino mais velho, a gente pegou no pé e tal, ele fez a engenharia. Ele não trabalha com aquilo que ele fez. Mas para a gente que é professor, não, tem que formar na faculdade. Nem todo mundo tem que ir para a faculdade. A questão é outra, entende? Aqui na perspectiva que nós estamos abordando desse curso, né, da possibilidade de uma escola outra, é de deixar um desafio para as crianças e jovens, especialmente para as crianças e jovens que estão aí hoje. A sociedade é muito diferente. Os desafios são muito diferentes. Ao longo desse curso, a gente foi apresentando vários temas, né, em cada uma das disciplinas, mas a grande tônica é: tudo mudou ao nosso redor. E a gente está perguntando dentro da escola se pode. Entende? Aquilo que vai bater de frente com alguém, senta para negociar, não precisa encrencar com as pessoas, perder a amizade, não. Combata as ideias, não as pessoas, né? Faça junto com as pessoas, mesmo que ela pense diferente de você. Então, essa escola que chegou até aqui está sufocando a própria escola. Quando um professor que não fez nem 10 anos de carreira começa a perguntar quando ele vai aposentar, é um mal-estar, gente, é um sintoma que a gente precisa perguntar o que está acontecendo na educação. Porque não pode. Não pode ser que tem algo errado, entende? A coordenação pedagógica é a função chave da escola. Sabe por quê? Porque ela existe para fazer a escola dizer para que ela veio, para que ela serve, de fato. E tem, dentro e fora do Brasil, gente tentando experiências das mais variadas formas para fugir desse sintoma, que é oferecer as mesmices de sempre para as crianças e jovens, porque elas não estão suportando mais. Então, tem gente em todo lugar pensando formas alternativas de aula, de gestão, de coordenação pedagógica, como eu
Eu me lembro de uma coisa simples, um evento que não foi no âmbito do projeto Escola Outra, foi num outro projeto que eu participei até o ano passado. E o diretor relatou a seguinte situação: ele era diretor de uma escola rural. E os índices e a aprendizagem não ia, não vai, a criançada não quer, a criançada não sei o quê, vai, reclama. Um drama. O IDEB ia despencando de um ano para o outro, etc. Aquele terror. E ele conversava com os professores, ele tinha amizade com todo mundo, ele fazia todo o esforço. Ah, mas os alunos estão desinteressados, os alunos estão... Hoje em dia as crianças não querem aprender, e eles foram conversando. Ele começou a entrar dentro da sala de aula, e foi pesquisar, foi ver o que estava acontecendo. Tinha criança dormindo, tinha criança andando pela sala, igual todas as salas do mundo. Mas uma coisa começou a chamar a atenção. Um professor falou uma vez, uma coisa para ele, falou, toda vez esse aluno fulano de tal aqui, ele chega na escola e ele fala que hora vai ser a merenda. Aí um outro professor fala, mas aqui na minha sala também tem um que fala a mesma coisa. Tem um outro aqui, tem um outro ali. 2, 3 alunos, 4, 5 alunos perguntando. E eles começaram a perguntar na escola, a observar quem eram as crianças. E descobriram o que estava na frente deles, e eles não viam. A maior parte das crianças acordava às 4 da manhã para chegar na escola. Aquelas que comiam alguma coisa entre 4 e 4 e meia. Para chegar na escola às 7, porque era zona rural. Quando ela chegava na escola, sabe o que ela queria? Comer. Ela já estava com fome. Quando eles se depararam com essa situação, sabe que eles, conversando com os professores, a direção, gente, vamos pôr a merenda às 7 da manhã, na hora que ela entrar aqui. Não, mas não pode, porque isso, viu, para. Não levou 2 meses para ver que a escola era outra. Era uma coisa simples. Isso tem que fazer em todas as escolas. Não, viu? Calma. Eu estou dizendo que eles foram investigar dentro da escola e descobriram que a criança, a maior parte delas, estava chegando com fome. Puseram a merenda, puseram um outro lanchinho lá, mais curtinho, mas que tinha mais uma bolachinha, não sei o que, lá 10 horas da manhã, e a criançada era outra. Eu visitei uma escola que a aula começava na praça. Meia hora eles ficavam lá. Lá eles jogavam bola, ouviam música, conversavam, paqueravam. Dava meia hora, a professora fazia a chamada. Dava meia hora, ia todo mundo para a escola, feliz da vida. Então, mas eu estou falando que tem que ser assim em todo lugar? Não, gente. Tira o modelo da cabeça. O que eu estou falando é que dá para fazer diferente e melhor. Para quê? Para despertar na criança o gosto de aprender na escola. Porque na vida ela vai aprender. Na vida ela vai aprender. Gente, falta só 2 minutos. Não vou mais abrir o microfone hoje. Vou pedir para quem puder abrir a câmera. Falar boa noite, assim, está na hora da gente se despedir. Até a semana que vem. Boa sorte com as pulgas aí dessa semana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Semana abençoada. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.